Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou começar o vídeo fazendo uma pergunta. Você já sentiu raiva no trabalho? Ou não, é tudo tranquilo onde você trabalha? Todas as pessoas se entendem, a comunicação é fluida, os projetos são entregues no prazo, as pessoas têm noção de prioridade, de como elas podem ou não falar com você, é tudo tranquilo. Eu pergunto porque pra mim nem sempre é assim tão tranquilo, geralmente não é. E aí eu paro e penso, como que eu lido com essa raiva? Porque não é feio ter raiva, não é errado ter raiva. A gente só precisa entender o porquê estamos com aquele sentimento, né? O que a raiva traz pra gente? Então, se eu parar pra pensar, a raiva ela diz muito sobre julgamento, e esse julgamento pode ser sobre mim ou sobre o outro. Geralmente é sobre o outro, mas também pode ser sobre algo que eu fiz. Então, por exemplo, eu posso ter tido uma postura mais rígida e ter sido mais enérgica numa reunião com a equipe. E depois que essa reunião acaba, eu paro e penso, putz, podia ter agido de outro jeito. Fico com raiva de mim mesma porque eu sou uma pessoa que eu quero sempre ser aquela que é apoio da equipe e eu acho que grosserias ou ser direta demais não é necessariamente um apoio. Então eu fico com raiva daquela situação em que eu me coloquei e da forma como eu agi. Temos um fato. A Carol achou que foi grossa demais na reunião, ou ela foi direta demais. Tem um primeiro ponto que é achou. Será que a Carol de fato foi, ou ela está achando que foi grossa? Bom, como a gente não tem o outro para falar pra gente quais são as percepções dele, a gente vai fazer um trabalho interno. Olhar essa raiva e olhar quais são os pensamentos que surgem a partir dessa raiva. Então eu paro nessa situação e penso, o que tá vindo? Por que eu tô com essa raiva? Porque eu acho que é uma falta de respeito eu falar assim com os outros, porque eu acho que é feio, porque eu acho que eu deveria ter falado de uma outra forma, porque eu sou uma pessoa que estudo comunicação não violenta, eu não poderia ter sido direta assim. Será que esses pensamentos que vêm no momento da raiva, esses pensamentos são meus ou eles foram aprendidos? E quando eu digo aprendidos, é desde a sua formação com a sua família, com seus amigos, a sua formação escolar, até os inputs que você tem hoje em dia como adulto. Será que não está em algum lugar aí dentro da minha cabeça que é feio mulher ser direta? Será que eu aprendi isso de alguma forma? Ou será que eu já escutei em algum lugar que mulher que é muito grossa tá faltando alguma coisa? Ou tá de TPM? Enfim. Da onde surge isso? Pode ser que os pensamentos que vêm no lugar da raiva, no momento ali da raiva, sejam lições aprendidas. E aí a gente tem que parar para pensar, essa lição cabe a mim, eu acredito nela de fato, porque pode ser uma lição aprendida que faz sentido para mim, e pode ser que não faça. Não fazendo sentido, a gente tem que começar a separar, né? O que é da Carol e o que não é. O que a Carol quer trazer com isso. Né? Então é importante que a gente tenha essa atenção, essa escuta aos pensamentos e a esses sentimentos que vêm junto com a raiva, porque a raiva geralmente não vem sozinha, né? Ela traz ali um sentimento talvez de inadequação, de frustração, de mágoa, né? Então o que mais ela traz? É importante, faz parte do processo para entender a raiva. O que esses sentimentos e esses pensamentos dizem para você? E aí, a partir desse momento, o que essa voz que me julga, né? O que esses pensamentos, eles trazem para mim? Qual é a necessidade desses pensamentos? Porque essa voz que me julga, ela também está querendo cuidar de alguma coisa. Né? Será que nessa ocasião em que essa voz está falando não seja direta, não seja firme, não fale alto, será que ela está falando para mim que eu não estou atendendo a uma necessidade de pertencimento? Porque se você falar alto, talvez as pessoas não te reconheçam mais como da equipe, ou te reconheçam como, né, uma pessoa autoritária.
Será que essa voz que me julga está querendo cuidar da necessidade não só de pertencimento, mas também de reconhecimento? Será que, poxa, você vai ser reconhecida como se você for direta ou falar alto? Porque esse pensamento, por mais que ele seja uma sentença, um julgamento, ele está querendo cuidar de algo. Qual é esse algo, né? E ao mesmo tempo, a gente precisa ver qual era a necessidade que eu estava atendendo quando eu fiz o que fiz. Porque a gente já olhou algumas vezes aqui que tudo que a gente fala, tudo que a gente faz é para atender alguma necessidade nossa. Mesmo que a gente não tenha muito claro qual seja essa necessidade, a gente faz para atendê-la. Então, nesse caso, neste exemplo que eu trouxe, será que eu ter falado alto, ter sido direta, atendia uma necessidade de atenção? Será que atendia uma necessidade de autonomia? Será que atendia uma necessidade aí de compreensão ou de apoio? Porque às vezes a gente exprime as nossas necessidades e às vezes elas são pontuadas de maneira trágica, né? Não necessariamente a gente atende da forma como a gente está expressando, mas a gente sempre faz o que faz para atender algo. Então, olhando o que a voz que me julga quis atender, qual é a necessidade que ela quis atender e qual a necessidade que eu quis atender fazendo o que eu faço, fazendo o que eu fiz, eu junto essas necessidades e analiso o que faz sentido, né? O que esse conjunto de necessidades está trazendo para mim. E aí eu vou olhar para isso e entender, eu preciso ter efetivamente raiva. Quando você passa por esse processo de entender quais são as necessidades que ficam atendidas ou não de um contexto, a raiva ela tende a desaparecer. Porque você tende a ser muito mais autônomo, né? Ser mais responsável por aquilo que você está sentindo. E aí sim, pode vir um luto, né? Tipo, poxa, eu devia ter feito de uma outra forma, né? Da próxima vez eu posso agir de uma maneira diferente. Pode haver, inclusive, uma celebração. Não, tá certo, cheguei à conclusão que faz sentido para essa equipe eu ser dessa forma, porque as coisas funcionam desse jeito. Mas isso parte depois de uma análise sobre o que você sente, sobre o que você é. E o que aquela raiva trouxe para você. Então não é certo ou errado sentir a raiva, desde que você olhe para ela e entenda o que ela quer te dizer. Quando a gente faz isso, parece que é muito automático e não sei o que, nossa, vai ser rápido e eu já agi, já falei com a equipe. Não é. Assim como tudo na CNV, é uma questão de treino, né? E é uma questão de paciência e resiliência, porque não vai ser sempre que a gente está disponível a fazer dessa forma. E tá tudo bem. Mas o importante é que você comece a olhar esses sentimentos quando eles aparecem, quais são os gatilhos para eles aparecerem, o que a raiva traz além de só a raiva, porque ela não vem sozinha. A raiva é um sentimento que não vem sozinho. Então, o que isso quer dizer sobre você? E o que você vai agir a partir desse conhecimento do que faz parte de você. É sobre isso, eu queria deixar aqui só essa pulguinha atrás da orelha, para falar que tá tudo bem se você sente raiva no trabalho, tá tudo bem se você sente raiva de algum colega, do seu chefe, de você mesmo, mas olhe para essa raiva e veja o que ela veio te ensinar, tá bom? Na próxima semana a gente vai falar de outras coisinhas aí que também correm aí esse universo dos sentimentos, tá bom? Obrigadão!